Olá, gente, tudo bem? Então, estamos aqui novamente para essa segunda aula, né, que é um desdobramento da primeira. Hoje nós vamos realmente começar, então, a falar um pouco dessa concepção da filosofia do direito, mais especificamente de um autor, que é o Aristóteles. Vocês vão perguntar por que eu escolhi ele, por que eu não escolhi Platão. Eu vou dizer porque eu quis, não, estou brincando. Na verdade, o Aristóteles, em termos de obras políticas, né, obviamente são dois grandes autores, assim, mas ele tem uma obra, na minha perspectiva, muito mais robusta. Então, eu preferi pegar ele como um dos pontos referenciais para nós estudarmos, então, um pouco dessa perspectiva jurídica antiga, né? Na aula passada, é importante vocês lembrarem, nós fizemos várias distinções, foi um conteúdo bastante extenso, né? Mas era para dar um panorama sobre o que mais ou menos foi feito na Antiguidade, no Medievo, na Idade Média, né, na Contemporaneidade, que são os blocos, né, maiores. Obviamente que a gente faz essas divisões assim, muito simplificadas, né, para ajudar na perspectiva pedagógica mesmo, né? Mas lembre, né, já falei na aula passada, a história é muito mais complexa, né? A história nem sempre é linear, no sentido de que sempre é uma progressão, ela vai, volta, volta, vai. Então, ela sempre é um processo e não um estado de coisas, né? Bom, então o que a gente pode dizer de Aristóteles? Então, é um autor que tem uma valorização excessiva na experiência, diferente do seu mestre Platão, que é uma valorização, né, do mundo das ideias, né? Importante dizer, né, que nós estamos aqui 4 séculos antes de Cristo, né? Aristóteles também é um estrangeiro em Atenas, né? Então, o próprio autor aqui do livro que eu citei, né, ele diz, olha, o próprio Aristóteles, né, teria sido um pouco menos, digamos assim, enfático nas suas posições, justamente porque ele não era um cidadão de Atenas, né? Então, tinha uma participação limitada na vida política, né? Mas o mais engraçado é que mesmo o cara era tão bom, né, que mesmo assim participou aí na vida política ativa, né, de confecções de muitas legislações à época, né, e também teria participado aí da construção da Constituição de Atenas. Então, isso é muito importante na perspectiva que nós estamos vendo aqui. Não a teoria a teoria do conhecimento de Aristóteles, como vocês lembram, né, lá toda aquela estrutura que nós vimos, né, mas estamos aqui na vida prática. Então, nós estamos falando de alguém que estava numa polis e que a gente trabalhava nessa polis justamente a partir da vida mais cotidiana mesmo, né? Então, ele tem uma vivência nas perspectivas jurídicas políticas, né? Então, isso tem que ser considerado. Bom, Aristóteles, na obra Ética Nicômaco, né, a partir daí nós temos a preocupação com o conceito de justiça, né? E a primeira importante coisa que a gente tem que destacar aqui é que a justiça pode ser ou universal ou ela pode ser particular, tá? Então como justiça universal, o que nós entendemos? Ela é tanto uma manifestação geral das apropriação do justo e só pode ser justa, né? Então, temos essas duas ideias, então, da virtude da justiça, que é uma virtude, né, a gente vai dizer isso, nessa perspectiva mais universal, que ela é uma manifestação geral da virtude, ou seja, é uma justa, né? Ou uma apropriação do justo à lei. Então, vamos dizer, a lei é justa. Então, ela é uma perspectiva mais universal essa, né? Então, eu vou fazer uma citação aqui. Diferente dos modernos, né, que a gente já mencionou a semana passada, a lei produzida na polis, a partir de um princípio ético, né, que a relação ética e justiça é muito forte, é diretamente relacionada ao justo, mas não por conta de sua forma, e sim em razão do seu conteúdo. Para Aristóteles, uma má lei não pode ser uma lei. Sendo a lei somente a lei justa, a justiça tomada no seu sentido universal não deixa de ser também o cumprimento da lei. Então, é importante nós notarmos essa concepção de justiça universal.
E também, enquanto justiça universal, ela é a virtude que acompanha todas as demais virtudes, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, para que há uma necessidade que as demais virtudes sejam justas. Uma virtude, por exemplo, ele dá aqui a caridade, né? Um exemplo. Que a caridade é um ato de dar, certo? Alguém dá alguma coisa para alguém que precisa. Mas aquele que dá algo a um poderoso por medo de ser violentado e não dá ao necessitado por ele ser superior em poder, não é caridoso, porque o mero ato de dar deve ser acrescentado o ato de ser justo, certo? Então, por isso que a justiça entendida como justiça universal, ela também acompanha as demais virtudes, certo? Então, essas diferenças importantes que ele faz. E, obviamente, a virtude, ela também é uma virtude em si mesma, né? E aí eu cito uma passagem aqui. Tradicionalmente, por justiça, Aristóteles compreende, em sua apreensão específica e estrita, considera-se a ação de dar a cada um o que é seu, sendo essa a regra de ouro sobre o justo. Então, prestem atenção nisso. A justiça, aqui ainda estamos aqui na parte da justiça universal, entendida mais abertamente, ela é a ação de dar a cada um o que é seu, sendo essa a regra de ouro sobre o justo. Dar a cada um o que é seu. Tá? Guardem isso aí. Então, a justiça, sim, compreende uma ação de distribuição que demanda uma quantidade de estabelecer o que é de cada qual. Então, vejam bem, isso é muito interessante para depois nós entendermos a justiça particular, né? Ela é a justiça entendida esse ato de dar a cada um o que é seu. Então, ela compreende a ação de distribuição, né? Que demanda uma qualidade de estabelecer o que é de cada um, certo? Então, aqui nós vamos ter que falar diretamente com outro pressuposto na sequência, que é o mérito. Tá? Então, dar a cada um o que é seu, que demanda, então, como vamos entender, ou compreender, ou saber o que é de cada um. Então, essa foi entendida a justiça em si, uma concepção mais ampla, né, a definição. E agora, a justiça particular, então, saindo da justiça universal, ela compreende 3 tipos de justiça. A justiça distributiva, que tem a ver com a definição que eu acabei de citar. A justiça corretiva e o que não é nenhuma nem outra, que ele chama de reciprocidade, que seria um terceiro tipo, né, de justiça. Então, uma das mais importantes e mais complexas é a justiça distributiva, que tem justamente a perspectiva de entender ou dar o que é a ação de dar a cada um o que é seu. Então, faço uma citação para ajudar vocês a terem um conceito, né? A justiça distributiva trata da distribuição de riquezas, benefícios e honrarias. Vejam bem, distributiva, né? Então, oferecer riquezas, benefícios e honrarias. Apresenta-se como a mais alta ocupação da justiça e também a mais sensível. A distribuição compreende sempre 2 sujeitos em relação aos quais se avalia a justa distribuição de bens entre eles, que serão divididos. Assim, sendo a distribuição compreende uma espécie de função matemática, né? Na qual uma regra de 3, uma proporção geométrica. Então, sempre há 2 pessoas em relação, e aí, então, há benefícios, honrarias e riquezas, então tem que estabelecer quem é de quem, o que cada coisa é de qual. Tá? Então, essa justa distribuição, né, ela tem que ser, claro, como você já deve ter estudado em Aristóteles na sua Ética, é um meio termo entre, né, essas pessoas e as coisas. Então, quer dizer, e esse meio termo, né, vai necessariamente ser estabelecido a partir da distribuição justa que é feita pelo mérito de cada uma das pessoas. Então, pelo mérito, nós vamos estabelecer aí, né, o que cada um. Aristóteles mesmo vai dizer que a ideia de mérito também ela é variável, né, vai depender da situação para a situação. Mas é importante nós entendermos isso.
De novo, tá, para vocês não se perderem. Nós temos aí uma pessoa, outra pessoa, bens, etc. E vamos ter que dividir isso, o mérito de cada uma é que vai ser considerado. Certo? Essa é a ideia de justiça distributiva. Então, a justiça corretiva, então, ela não tem uma proporção como a anterior, que era geométrica, né? Aqui a proporção é aritmética. Então, ela é mais entendida aqui como uma reparação do quinhão, né? Se quiserem, da parte, né? Que foi voluntária ou involuntariamente subtraída de alguém. Então, veja bem, voluntário ou involuntário significa, né, quebrou sem querer alguma coisa, então tem que reparar, quebrou propositalmente, tem que reparar. Então, essa é a ideia. Então, aqui nós estaríamos justamente nessa perspectiva, né, do direito penal, né, da proporção, na reparação civil, na responsabilidade civil, né, ou seja, tem que responder pelo aquilo que causa a outra pessoa, certo? Então, estamos falando da devolução de algo que foi tirado, tomado, destruído, né, sei lá, inutilizado e assim por diante. E aqui, então, uma relação, né? Se na justiça distributiva há uma proporção entre pessoas e coisas, né, os bens e as pessoas, na justiça corretiva há apenas uma proporção entre coisas, porque as pessoas são tomadas formalmente como iguais. Ou seja, então, aqui nós temos as pessoas e uma dessas pessoas quebrou, inutilizou, danificou, né, uma dessas coisas, então, né, repõe a coisa, né? Elas são tomadas como iguais. A reciprocidade, que seria esse terceiro momento da justiça, ele vai dizendo, Aristóteles, que é mais importante no caso, é mais aplicado nos casos da produção. Aqui na produção, no sentido de criar empreitadas, etc., etc., etc. Ou seja, quando se produz algo, né? E sobretudo nas trocas. Então, ele dá alguns exemplos, né? Por exemplo, as trocas entre um sapateiro, um pedreiro, um médico e um fazendeiro, para serem consideradas justas, elas devem ter certa reciprocidade, né? Para que haja, então, cada uma dessas produções que cada uma dessas pessoas fazem não sejam recíprocas, né? E não sejam tomadas como iguais, porque elas têm valores diferentes. Ele vai dizendo, por exemplo, não dá para se imaginar que um sapato vale o mesmo que a construção de uma casa. Então, não parece ser recíproco você dizer, olha, você constrói a casa, eu te dou um par de sapatos. Né? Não faz nenhum sentido. A gente dizia, é injusto, né? A gente usa coloquialmente, a gente poderia dizer isso. Ou dizer, né, que a colheita de 1 quilo é igual a uma cirurgia de 1 quilo de alimento. Vai lá, eu preciso fazer uma cirurgia no joelho, aí eu vou lá e dou 1 quilo de arroz. Não é assim, né? Então, Aristóteles usa o instrumento do dinheiro para equilibrar e dar essa reciprocidade justa entre as trocas e as produções. Né? Então, aqui seria, então, esse conceito de justiça. É interessante ainda destacar, em relação a Aristóteles, né, que a compreensão do justo está vinculada fundamentalmente com uma concepção política. Tá? Então, é sempre interessante vocês prestarem atenção que os estados contemporâneos, nós temos fundamentalmente os três poderes, o sistema jurídico, o executivo e o legislativo. Quando nós falamos fundamentalmente do conceito de justo, não necessariamente nós estamos falando só de uma administração da justiça. Nós estamos falando de uma concepção também que envolve o legislativo, que é o construtor, né, o fazedor das leis, e o próprio executivo, né, que está sempre envolvido com as duas esferas. Então, é importante, quando a gente fala de uma perspectiva política de justo, né, que a gente está falando aqui de uma perspectiva mais ampla, né, uma construção do justo que se espalha também na própria execução, né, das políticas públicas, das políticas que são feitas. Então, é importante vocês terem essa diferença. Né? Quando nós falamos, por exemplo, em John Rawls, uma concepção política de justiça, nós estamos falando o quê? Da justiça feita por juiz? Não. Uma concepção construída para a estrutura social da sociedade. Né? Então, é muito mais anterior ao que falar
define, inclusive, que tipo de justiça no sistema judiciário pode ser feita, né? Então, é importante, né, que o que a gente vai dizer que o conceito de justo está muito atrelado ao conceito político de Aristóteles? Porque mostra grande parte dele que ainda há um grande conservadorismo em Aristóteles, no sentido, enfim, não podemos, claro que a gente pode criticar, e a gente tem que fazer isso, mas ele é fruto de um período muito particular, né, onde a escravidão é um modelo social muito bem aceito. Então, aqui, né, ele guarda isso, né, por exemplo, né, a justiça é só feita entre iguais, entre desiguais não há justiça. Então, quem é os iguais? São os cidadãos atenienses, proprietários, não mulheres, etc. Então, é um nicho muito pequeno, né? Então, somente há de se falar na distribuição pelo mérito entre aqueles que se possam ser considerados minimamente semelhantes. Então, veja bem, hoje em dia nós temos muita discussão e vamos dizer assim, muito coloquialidade sobre o que significa falar em mérito, né? O mérito pressupõe o quê sempre? O mérito não é olhar o que se alcança. Tem que se olhar, sobretudo e primeiramente, a largada, de onde as pessoas partem. Então, o que o Aristóteles está dizendo? É fácil falar em mérito quando você está tratando com pessoas iguais, com a mesma classe social, com o mesmo status, com o mesmo gênero, e etc, etc. Então, quando ele fala que o mérito, lá na justiça distributiva, tem que ser utilizado para dividir os bens, e as honrarias, etc, etc, ele está dizendo, olha, essas pessoas são iguais, e o que elas têm, o que cada uma delas tem, o que merece, realmente é aquilo que elas merecem, porque conseguiram por si mesmas, porque elas estão em níveis iguais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de meritocracia. Vocês já devem ter visto as corridas, né, essas Olimpíadas de 800 metros. Lembram? A corrida de 800 metros, as pessoas não saem paralelas, né, uma da outra, né? Não saem na mesma linha. Lembram? Numa corrida de 100 metros, todas saem da mesma linha, né? A corrida é reta. A de 800 metros é uma volta, se não me engano, é uma volta completa em todo o estádio, ali nas raias, né? E eles saem cada um de um lugar diferente. Vocês vejam, então, que o mérito e a justiça aplicada nessa situação mostra que eles têm que ficar em lugares diferentes para que haja justiça no resultado. Se todos saíssem do mesmo ponto numa corrida de 800 metros, como é a de 100 metros, seria muito, muito desvantajoso para quem está na última raia, não sei se deve ser a 8, né? Porque ela tem maior circunferência para fazer. Então, muito provavelmente, se tivesse, né, o que sai por baixo, né, tem uma circunferência menor e seria muito mais fácil para ele ganhar. A meritocracia pressupõe igualdade de armas na disputa, tá? Se quiserem. Então, isso é muito importante. Entre dessemelhantes não há justiça, né? Dizer, então, que nesses extremos não há justiça, né? A justiça é sempre como você já deve ouvir falar, né, que a virtude é o caminho do meio, né? Aqui também há uma condição para que haja, né, a justiça, né, que tem que se afastar dos extremos, né? Alguns extremos são econômicos, políticos, culturais e sociais. Somente o meio termo da situação social será possível. Então, uma justiça específica do meio termo. Então, tu vai ter que excluir os extremos, né, sociais, econômicos. Veja bem complexo que é isso, né? Porque olha a dinamicidade. Claro, ele está falando de uma sociedade grega, muito menos complexa, né? Ou extremamente homogênea, só homens, né, que votavam, eram considerados. Vejam essa aplicação por uma sociedade tão complexa como é o Brasil, né? Você tira as situações extremas, como é que eles vão construir um conceito de justiça assim, né? Se você tira os extremos, nós vivemos em muitos extremos, né? Os extremos também fazem parte, sobretudo sociais e econômicos, né, da sociedade. Então, tem que ser considerado isso, né, sem querendo ou não querendo. É um dos grandes problemas da filosofia política e do direito contemporâneo, lidar com essa diversidade, né? Também ele vai dizer que o conceito de justo, ele não é rígido e fixo, né? Ele depende dos contextos.
Ele vai dizer, olha, alguém que mora lá perto do Rio Amazonas pode fazer um chafariz na frente de casa, certo? E parece extremamente justo. Mas alguém que mora no deserto do Saara, no Saara, construir um chafariz não parece ser justo, porque, né, afinal, está num lugar onde a água é escassa, ele vai estar num excesso, né, cumprindo aqui um excesso na perspectiva aqui de recursos, né, desperdiçando aí, então, a água. Que outras pessoas ainda é importante frisar, né, que a justiça não é uma virtude contemplativa, pelo contrário, ela necessariamente precisa aí de um agir. A justiça, ela não é bonita no mundo das ideias, que o Aristóteles está querendo dizer. Ela é linda quando ela é deliberadamente praticada. Então, o que a gente quer dizer com deliberadamente? Que não pode nem ser por acaso, tá? Ela tem que acontecer como algo deliberado. O que significa deliberar? Significa pensei aqui com meus botões, pensei aqui com meus gatos, e aí eu deliberei e aqui está a justiça pronta. Tá? É assim que se faz a justiça. Não é uma potencialidade. Potencialidade aqui não adianta. Eu cito aqui, então, o justo não é uma medida contemplativa, mas concreta, e tal ação, por sua vez, não pode ser acidental, mas sim deliberada. Se você considera justo um juiz que, por um acaso, após a noite de jogatinas e bebendo, decidiu uma pena condenatória a um réu que foi ser possivelmente era culpado, não pode ser considerada justa. Ou seja, ela tem que ser liberada, não pode ser por acaso. Ela é uma virtude que demanda isso, né? E aquele que é injustiçado, né? Assim o é porque os atos que geram tal situação foram feitos contra a sua vontade. Ou seja, a injustiça sempre é feita contra a vontade daquele que é injustiçado, certo? Então, esse é o paciente da injustiça, certo? Ninguém pode ser injusto contra si mesmo, vai dizer Aristóteles, porque a justiça é feita para a relação com os outros, não consigo mesmo. Então, está aí o caráter político, né, da concepção clássica aristotélica do zoon politikon, né, do homem é um ser social, o homem é um ser político por natureza. É a ideia de equidade, né? O que significa a equidade? Está lá no livro 5º, na Ética Nicômaco, né? A equidade, vai dizer Aristóteles, ele vai dizer, acima da justiça da lei, há a justiça do caso, do bom julgamento de cada caso concreto, e essa adaptação do geral ao específico dá a ele o nome de equidade. O que é a equidade? A equidade é a valorização das circunstâncias relevantes de cada caso para que possa a lei ser aplicada. Essa definição que eu dei é bastante contemporânea, mas é o que o Aristóteles está dizendo, né? É a valorização, a justiça feita no caso. Eu mencionei na aula passada que pós-Idade Moderna, as leis ganham esse caráter de universal e necessidade, né? Universalidade e necessidade, e ela tem que ser aplicada, né, a cada caso. Então, a lei, digamos aqui, tem uma primazia muito forte. Herança kantiana, né, se eu poderia dizer. E aqui em Aristóteles, não, existem as leis são deliberadas conjuntamente, a lei é justa, como falei na justiça universal, mas, por si só, não quer dizer que vai ser justa a aplicação. Então, o que ele está dizendo? A lei existe, mas nós temos que usar a equidade, ou seja, a justiça feita para aquele caso, considerar cada caso como um caso, e fazer isso, então, esse sopesamento entre lei e caso. Certo? Então, é isso que Aristóteles compara, então, né, o ofício do juiz aquele que julga conforme o que eles chamavam lá numa ilha, no mundo grego, de régua de Lesbos. É assim mesmo, régua de Lesbos. A régua de Lesbos, né, era uma régua usada pelos construtores flexível. Hoje em dia, vocês têm aquelas réguas de 30 centímetros, né? Ela é uma régua rígida que você serve para medir. A régua de Lesbos, ela teria o formato, eu não visualizei, não encontrei a figura, ela se adaptava às irregularidades de cada pedra, à irregularidade de cada tronco. Então, ela se adaptava a cada uma das situações, e não as situações se adaptavam a cada uma, a régua nossa dos 30 centímetros. Então, é isso que o Aristóteles diz ser a equidade. É uma adaptação da lei
a cada um dos casos com suas particularidades. O Aristóteles tem uma concepção de direito natural, né, e como a gente está vendo aqui, é muito importante falar nisso, porque o direito natural aristotélico, certo, diferente do que vai ser para os modernos, né, um direito natural, numa natureza humana, né, enfim, ele é uma ideia, né, não é universalizada, não é formalizada, é a ideia mesmo da apreensão da natureza das coisas, né? É auscultar a natureza, nesse processo a gente encontra o justo, né? É aquilo que é mais apropriado para cada um dos casos. Então é isso que ele está falando com um direito natural. Não é um direito da natureza humana, é da natureza das próprias coisas, né? Ou seja, cada caso, cada pessoa, cada circunstância revelam-se a partir de si próprios e de sua própria natureza. Por isso, mais alto que a lei é a equidade que coroa a justiça para Aristóteles. Certo? Então, essa é a ideia de direito natural aristotélico. Né? Não é um direito natural formalista, universalista, racionalista, mas está dizendo, olha, vamos olhar as coisas como elas realmente são, antes de enfiar um monte de pressupostos formalistas, universalistas. Né? Não, nós temos uma concepção do direito natural, né, que é essa, que eu acabei de citar, de olhar as coisas como elas realmente são, e ela não, digamos assim, elas não se contrapõem às leis positivas. Pelo contrário, elas estão em uma constante complementariedade, como vocês viram aqui, quando fala da equidade, quando fala-se, né, das próprias leis que são deliberadas conjuntamente, obviamente que lá entre os homens apenas, né, os considerados cidadãos, né? Então, ela é muito próxima essa relação entre o direito natural e o direito positivo. E a própria justiça natural, segundo Aristóteles, ela é mutável, flexível, né? E isso não é distinto da lei positiva. A lei positiva também ela se modifica ao longo do tempo. Então, vejam bem, o que a gente tem aqui? Esse caráter é bastante... não é um fixo, um direito fixo, né, na concepção aristotélica, né? Ele é um direito que está sempre, a ideia do justo mesmo, né? Está sempre mudando de acordo com a natureza das coisas, de acordo com a lei que se constrói, né? Então, o próprio justo é um construto humano, né? Diferente depois no medievo, a gente vai ter uma construção, Deus diz o que é o justo. Aqui são as pessoas que constroem o justo à medida que elas se relacionam com as coisas, à medida que elas se relacionam com o outro, certo? Então, é muito interessante como se organizou a sociedade grega, né? Então, vocês estão vendo que não é uma técnica, né, jurídica que está aqui, não é um tecnicismo, não é uma abstração. É a ideia mesmo de uma construção quase artística, né? Não no sentido, justamente para distinguir em relação a uma ideia de ciência cabal e silogística, como ele faz na teoria do conhecimento, né? Mas ele é justamente prudencial, ele necessita dessa mutabilidade, né? O justo, ele não pode ser fixo, né? E às vezes, quando ele é fixo, nós podemos cair em injustiças, porque ele já não diz mais com situações que são sociais e que estão presentes enfim, no contexto todo. Então tá, gente. Grande abraço e até a próxima aula.